Papo Sebrae. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Papo Sebrae. Hoje, nesse ambiente especial, estamos no Sebrae Lab, né? Um celeiro de inovação, um celeiro de pequenas e microempresas que se dedicam a fazer coisas novas no mercado. E hoje nós vamos abordar o mercado da beleza. Nós estamos aqui com a Karine Antunes, a gestora de beleza do Sebrae DF. Karine, bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada aí. Nós é que agradecemos. Para falar de um tema super legal, né? O Sebrae está lançando o projeto Brasília Capital da Beleza. Me fale um pouquinho da proposta, Karine. Bom, a gente tem um desafio aí para 2023 e 2025, que é impactar o setor da beleza. E o Sebrae nos encomendou uma demanda no sentido de pensar no setor como formação da governança, políticas públicas, acesso ao mercado. E olhando para tudo isso, nós iniciamos um movimento junto aos empresários para que a gente começasse a pensar em soluções, em ações, em capacitações que pudessem levar resultados para o negócio da beleza aqui do Distrito Federal. Agora, é um projeto inovador e que chama atenção. Um dos itens, inclusive, pessoal, governança, vai ao encontro de boas práticas, responsabilidade social, zelo com o cliente, com orçamento. Me fale um pouquinho dessa parte da governança que está muito em voga, né? Seja no ambiente público, seja na iniciativa privada. É também uma preocupação, então, do micro e pequeno empreendedor da área de beleza. Tá, a governança, inicialmente, a gente está olhando para a governança do setor, não para o olhar da empresa. Não que isso não seja de muita importância. A gente vai, sim, trabalhar esses conceitos da governança com o olhar da instituição, mas nesse primeiro momento a gente está tentando engajar algumas lideranças para que a gente comece a pensar em soluções coletivas, a partir do olhar individual, das demandas individuais desses empresários, para que a gente possa propor soluções coletivas para poder trazer alguma diferencial competitivo para o setor. É interessante porque o Sebrae está muito preocupado em abraçar o segmento da moda, né? Em criar até uma competição saudável entre os micro e pequenos empreendedores, mas que as soluções sirvam para o todo, né? Essa coletividade é importante, né, Karine? Com certeza, não tem como a gente pensar no desenvolvimento de um setor sem o olhar da coletividade, né? E esse grupo que está se formando, que a gente já iniciou esse movimento, estão totalmente engajados em prol de pensar em soluções que o empresário ali da ponta possa ter um resultado de impacto no seu negócio e se tornar uma empresa mais perene, mais sustentável economicamente aí, e não venha falecer, palavra feia. Mas a mortalidade de pequenas e microempresas é alta ainda no Brasil. Pelo que você está explicando, um dos principais objetivos, um dos principais pilares desse projeto Brasília Capital da Beleza é dar ao segmento uma maior sustentabilidade, um crescimento sustentável, que as empresas permaneçam no mercado. Quais os principais desafios hoje? Quais os principais problemas, pela experiência que você tem, que os empresários desse segmento enfrentam em Brasília? Nós iniciamos o trabalho com o setor da beleza esse ano a partir de uma pesquisa setorial que nos desse insumo para a gente direcionar as nossas ações e a gente pudesse ser mais assertivo ao levar essas soluções ali para a ponta. Então, nós iniciamos o trabalho esse ano a partir de uma pesquisa setorial para que a gente pudesse identificar e validar as informações e as dificuldades que o setor teria, né? E a partir disso a gente propor ações para os empresários. E em todas as conversas que nós tivemos, a gente percebe que o setor ainda é muito carente de ações estruturantes. E quando a gente tem o olhar para o setor, a primeira questão que vem é capacitação empresarial. O quão importante é levar essas ações de capacitação, de desenvolvimento para o setor. Um exemplo prático. Você nota que o empresário que atua nessa área tem dificuldades para gerir um orçamento, planejar a própria atividade. O que o segmento mais reclama, mais recente, quando eles procuram as consultorias do Sebrae? A gente está falando de um setor hoje que, quando a gente olha para a maturidade dele, a gente tem aí 80% do setor com perfil de microempresário individual. Muito alto esse percentual. Muito alto o percentual. E quando a gente olha para as empresas de pequeno porte, a gente não está falando de 1% do setor. E quando a gente precisa definir essas ações de capacitação, a gente percebe que eles ainda estão presos
quando muito, a planilhas de Excel, eles ainda não estão digitalizados. E quando a gente traz essa temática de inovação para dentro do negócio da beleza, é fazendo a provocação de como o mercado está evoluindo, de como essas empresas precisam se capacitar, se digitalizarem para que elas consigam se permanecer atuantes no mercado e tendo seu diferencial competitivo, né? Porque se ela não está ali preparada para isso, outra empresa vai chegar, vai estar mais preparada e... Pessoal, é muito importante nós destacarmos que em qualquer segmento amparado pelo Sebrae DF, de micro e pequenas empresas, a palavra inovação deve estar presente. E isso foi muito importante a Karine ter ressaltado, porque inovação tecnológica também pode e deve estar na realidade dos micro e pequenos que atuam no segmento da beleza, independentemente se eles sejam MEIs ou não, né, Karine? Inovação tecnológica não exige, muitas vezes, grandes investimentos. Às vezes, uma ação que chame a atenção do consumidor. Hoje aqui a gente está fazendo essa provocação para o setor, falando de inovação para o setor, que é uma palavra muito incipiente ainda para eles. Sim. Eles não percebem o negócio deles trabalhando inovação. E a gente, enquanto Sebrae, nós, enquanto Sebrae, entendemos que é nossa obrigação fazer essas provocações para que eles comecem, a partir de pequenas ações, de mudança de processo, de uma digitalização, de algum processo que é alterado ali, ele consiga ter benefícios com isso e apoiá-lo na melhoria da produtividade, na eficiência do trabalho, para que ele possa ter mais tempo para poder trabalhar a parte técnica, enquanto outros façam a gestão desse seu negócio, né? Foi um segmento que sofreu demais, presumo, no período da pandemia. Você já nota nesse período pós-pandêmico, ou com a questão da pandemia mais controlada, que o segmento está se recuperando? As perspectivas são boas até dezembro, por exemplo, desse ano? Tá, a gente entende que o setor da beleza foi realmente um dos mais impactados, porém eles têm uma fortaleza de se reinventarem e retomarem com força total. O setor volta a crescer, nós temos aí números positivos do mercado, o cenário percebe mudanças de crescimento para o setor. A grande dificuldade do setor hoje, com essa mudança da pandemia, foi uma alteração no hábito do empresário. Aquele empresário, o profissional parceiro que estava ali dentro, trabalhando internamente, ele percebeu a oportunidade de abrir o seu próprio negócio ou migrar para atender em casa ou em outros locais. Essa flexibilidade foi importante. Isso foi importante. Contudo, isso ocasionou aqui para os empresários uma escassez de mão de obras. Então, esse pequeno empresário hoje vive a dificuldade da escassez de mão de obra, enquanto o profissional que atende o técnico, ele está se reinventando, atendendo de outras maneiras, em outras situações do mercado. Karine, para a gente encerrar, olhando agora para o nosso público, qual a mensagem que você pode deixar para quem já atua nesse segmento ou quem pensa em entrar nesse segmento da beleza em Brasília? O terreno ainda é fértil. O terreno é fértil e para você, empresário, que está pensando em atuar com o setor da beleza, eu deixo 3 recados. Não deixem de buscar informações sobre digitalização, não comece o seu negócio sem estar digitalizado, sem ter um sistema de gestão, sem ter indicadores de qualidade, não comece o seu negócio sem ter um olhar do social, das práticas de sustentabilidade, da redução do desperdício, da gestão do estoque. O empresário, o profissional, ele precisa ter tanto... Eu costumo dizer que o empresário ele precisa estar amparado em 3 pilares. Sim. Ele precisa preocupar com a gestão técnica dele, ele precisa estar preocupado com a gestão do conhecimento e também com a parte comportamental. Eu acho que esses 3 pilares, se o empresário conseguir equilibrar isso, ele entra no mercado tendo seu diferencial competitivo e consegue se permanecer. Karine, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu tenho certeza que o Brasília, capital da beleza, será mais um sucesso com o selo do Sebrae DF. Conversamos aqui com a Karine Antunes, gestora de beleza do Sebrae Distrito Federal. Pessoal, a gente volta semana que vem no nosso Papo Sebrae com mais informações sobre você que é micro e pequeno empreendedor aqui de Brasília. Até mais, tchau, tchau. Obrigada.